O brasileiro ama carros, mas infelizmente todas as montadoras disponíveis em nosso mercado são estrangeiras. A ausência de empresas nacionais não é devida à falta de tentativas. Inclusive, no ano passado, surgiu a NBR, uma montadora que prometia lançar carros 100% brasileiros, mas pouco se ouviu falar desde então. Será que o plano da NBR ainda está de pé? E a grande questão, por que é impossível termos uma montadora brasileira? Há várias fabricantes de carros pelo país: Chevrolet, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Toyota e tantas outras. Sejam americanas, europeias ou asiáticas, tudo isso menos brasileiras. Mas o Grupo Novo Brasil, ou simplesmente NBR, surgiu em 2022 com uma promessa ousada de mudar isso, fabricando carros totalmente brasileiros. A empresa promete carros modulares e bugs de início e não pretende concorrer com os populares, como o Fiat Strada e o Chevrolet Onix. O segmento da NBR é mais específico, mas pode ser extremamente rentável, já que bugs são muito utilizados em nosso país, especialmente no Nordeste, em pontos turísticos como os Lençóis Maranhenses e as dunas no Rio Grande do Norte. A NBR afirma que seus veículos terão variedade de motores, de 1.0 a 1.5, sendo também 4x4. O grupo empresarial também garante que seus carros terão preços competitivos, começando na faixa de R$66 mil, o que infelizmente parece ter se tornado o valor mínimo para se adquirir um carro no Brasil atual. Na época do lançamento da companhia, no começo de 2022, o diretor-presidente do grupo, Evandro Lira, comentou que a montadora ocuparia uma lacuna onde não há grandes concorrentes, pois as principais marcas só fazem protótipos e nunca os lançam. Ele ainda enfatizou como sua montadora ajudaria no desenvolvimento de Pernambuco, já que a fábrica da montadora será na cidade de Araripina. Porém, não existem informações sobre quando a planta entrará em funcionamento. A ausência de informações é a tônica do projeto, infelizmente. E a NBR surgiu prometendo um investimento de R$260 milhões no complexo de produção, de onde ela dizia que sairiam 1.600 carros por mês. O problema é que nós temos poucas informações sobre a fábrica da NBR como um todo. É possível que você tenha escutado falar na NBR ano passado, mas se esqueceu de lá para cá. Houve um anúncio em março de 2022 e desde então quase não se ouviu falar da empresa. Afinal, quem não é visto não é lembrado. E também é preciso citar que o Grupo Novo Brasil deu sinal de vida no último mês de abril, quando lançou seu site oficial. Só que o site apresenta alguns problemas, como não carregar a página inteira e ter muitos erros de gramática, além de um design fraco e pouco marcante. São erros pequenos, mas quando cometidos por uma empresa que pretende se lançar como a grande marca brasileira de carros, se tornam gigantes e tiram sua credibilidade. Afinal, como alguém pode produzir um carro quando não consegue manter um site razoável no ar? A Volts surgiu em 2020, também em Pernambuco, com a promessa de produzir motocicletas nacionais, principalmente elétricas. O ponto positivo é que a startup concretizou, de fato, a abertura de seu complexo industrial no meio de 2022, na cidade de Manaus. Essa abertura foi ótima para a imagem de uma companhia que buscava a produção nacional de motos e também entrar no arriscado mercado de veículos elétricos, que está longe de se desenvolver no país. Para alcançar seus objetivos, ela precisou de um aporte de investidores na casa dos R$100 milhões. Com o dinheiro levantado, a fábrica aberta e a produção iniciada, a Volts parecia que seria o caso perfeito de uma montadora brasileira que finalmente daria certo. Mas isso não aconteceu. Muito recentemente, a Volts se viu imersa em polêmicas e elas são embaraçosas para qualquer companhia. Isso porque a montadora está sofrendo uma ação de despejo na sua planta em Manaus por, acredite se quiser, estar atrasando os aluguéis do local. A companhia também se envolveu em outra polêmica por causa dos atrasos, dessa vez sobre seus produtos. A Volts não entregou a demanda prometida e ficou devendo 1.300 motos em backlog. Em 2022, a companhia emplacou cerca de 4.500 unidades, segundo dados da Fenabrave. Esse volume é o equivalente a 380 motos em média feitas por mês. Contudo, nesse ano de 2023, apenas 959 unidades foram fabricadas de janeiro a abril, indicando uma queda na produção. O CEO da companhia, Renato Vilar, admite que teve problemas logísticos nas entregas das motos e que isso acarretou em dificuldades financeiras. Muitos clientes já até mesmo pediram ressarcimento pelo investimento feito e totalmente desperdiçado ao adquirir as motocicletas elétricas da Volts. Ao atrasar e não efetuar suas entregas, naturalmente a imagem da montadora de motos ficou bastante manchada.
O CEO da startup disse que essa situação não se trata de queda nas vendas, mas sim da disponibilidade de produtos para entrega, seja lá o que isso signifique. Mesmo com todos esses problemas, a Volts ainda parece otimista, já que declarou que lançará novos modelos ao longo de 2023 para chegarem às ruas em 2024. Mas não sabemos sequer se a marca terá uma fábrica no ano que vem para produzir esses automóveis. Haja vista que a ação de despejo ainda está aberta. O futuro é incerto para a Volts. Ao contrário da história das montadoras brasileiras, que são, na realidade, bem previsíveis. E eu digo isso por uma razão simples. As montadoras brasileiras tendem ao fracasso e à falência. A primeira montadora de automóveis a se estabelecer no Brasil foi a Ford, no longínquo ano de 1919. Antes disso, para ter um carro só importando. O mercado foi crescendo no país ao longo da primeira metade do século XX, mas somente em 1956 que o governo brasileiro, comandado por Juscelino Kubitschek, passou a incentivar maciçamente a produção nacional de automóveis. Quase 4 décadas separam esses dois fatos citados. Esse já era um bom indicativo que o Brasil estava muito atrasado na corrida da produção de veículos. Uma corrida que nós estávamos fadados a perder. Antes disso, o governo brasileiro era simplesmente omisso. E por que ele era omisso? Difícil de dizer. Podia ser desinteresse, lobby das marcas estrangeiras ou simples incompetência mesmo. Mas na década de 50, já havia sido construído um pensamento que guia nossa indústria automotora até hoje. E esse pensamento foi sintetizado na seguinte frase: carro não se fabrica, carro se compra. Essa afirmação é historicamente creditada ao orientador de João Amaral Gurgel, quando esse estava fazendo seu projeto de conclusão de curso no ano de 1949. Ele é o fundador da Gurgel, a maior empresa de carros que o Brasil teve. Fundada em 1969, a história da Gurgel foi longeva e marcante. O primeiro carro dela foi o lendário Ipanema, e já pelo nome você vê como a empresa estava focada em conquistar o público brasileiro e se orgulhar das origens. O Ipanema era um bug, assim como os que a NBR quer produzir. Ele possuía bom desempenho e era robusto. Essa última característica colaborou muito na propagação de uma boa imagem da Gurgel. Não demorou para que ela abrisse a própria fábrica em 1975 e contasse com um portfólio diversificado, indo de bugs e furgões até entrar no ramo dos carros populares. Uma experiência que, adivinha só, não deu certo. O fracasso e a falência da Gurgel nos ajudam a entender o porquê de não existirem marcas nacionais hoje. A Gurgel teve bugs, minicarros, jipes, furgões e até veículos elétricos em seu portfólio. Durante a década de 70, ela chegou a ter contratos com o governo militar, fornecendo veículos para o exército brasileiro. Na década de 80, ela chegou a produzir 1000 unidades de seu badalado Itaipu E150, o primeiro veículo elétrico do Brasil. Ele, contudo, nunca foi vendido em larga escala. Era um veículo pesado e lento, de difícil recarga. 3 motivos simples que evidenciam o porquê de ter sido um fracasso. Mas esse não foi o projeto mais audacioso da Gurgel. Esse título cabe ao carro econômico nacional, ou simplesmente Sena. Ele era um mini carro que tinha um propósito singelo: ser acessível às classes sociais com menor renda do Brasil. A aquisição não era feita de forma convencional, pois para ter o veículo o cliente precisava comprar ações da Gurgel, uma tática para arrecadar fundos. Ele foi vendido até 1991, época em que os problemas da Gurgel aumentaram, principalmente por causa da abertura do mercado brasileiro a várias marcas estrangeiras. A montadora nacional era absolutamente incapaz de competir com o poderio tecnológico e financeiro das companhias internacionais. Era um peixe cercado por tubarões e logo seria devorado. Ela não tinha muito capital e seus carros, por mais que estivessem há anos no mercado, eram simplesmente piores. Não tinha para onde correr. Fiat Uno Mille, Chevrolet Chevette e Ford Escort Hobby eram muito mais atrativos para o brasileiro comprar do que o Sena. Além do mais, o Brasil vinha concedendo isenções fiscais de modo a beneficiar as marcas estrangeiras, sufocando a nacional. Não havia aporte governamental algum do governo brasileiro para uma empresa brasileira. A Gurgel até chegou a pedir um empréstimo de 20 milhões de dólares ao governo federal e ele foi solenemente negado. Então, ela faliu. De lá para cá, o governo brasileiro continuou a incentivar a abertura de fábricas de carros em nosso país, mas sempre de montadoras estrangeiras. Sem a ajuda do governo federal, é muito difícil imaginar que uma marca nacional tenha cacife para bater de frente com a Chevrolet, Volkswagen, Toyota e por aí vai. Nosso país também tem uma tendência a proteger essas empresas estrangeiras. Um exemplo disso foi a criação do Super IPI, quando Jack Ma
Motors e Kia, que vendiam carros importados por aqui, estavam de vento em popa. O Super IPI, criado sob o mandato de Dilma Rousseff, adiciona uma alíquota de 30% em qualquer veículo importado. Isso sufocou as importadoras e beneficiou as que já tinham fábrica no Brasil, as consagradas que todo mundo conhece e compra. E claro, o consumidor brasileiro foi extremamente prejudicado nessa ação. Aliás, interferências estatais nesse setor já viraram regra, né? Nós podemos ver isso com as notícias recentes de cortes de impostos nos carros populares, que nem devem ser tão duradouros, segundo especialistas. Cortes ínfimos para inglês ver, pois os carros continuarão caros e nada populares. Ano após ano, nós vemos incentivos governamentais maciços para a indústria automotora comandada pelos estrangeiros, e isso não vai parar. A essa altura, não existe sinal algum de que qualquer governante que assuma o comando do país vai priorizar a construção de um parque industrial automotor com carros 100% nacionais. Parece impossível ter uma montadora brasileira porque é difícil, caro e, infelizmente, não há interesse que uma empresa assim surja. Nos resta esperar para ver se a NBR mudará esse panorama. Via de regra, sabemos quase nada dessa empresa nacional e só o futuro nos dirá se ela vai de fato alavancar ou ficará apenas como uma boa ideia que fracassou. E de fracassos, o setor automotivo brasileiro está cheio, e isso parece que não mudará tão cedo. Agora me responda uma coisa, uma renda extra de $1.000 por mês te ajudaria de alguma forma? Sim? Eu gravei uma aula secreta e gratuita ensinando passo a passo para conseguir isso através do YouTube, sem precisar se expor, sem precisar de muito tempo livre e sem precisar largar o seu emprego atual. Para acessar essa aula antes que ela saia do ar, basta clicar no link da descrição ou no comentário fixado. Ou, é claro, apontar a sua câmera para o QR Code que está aqui na tela. Te vejo do outro lado em alguns segundos. Você tem alguma dúvida ou sugestão para o canal ou só quer enviar uma mensagem para mim mesmo? Me chama na rede vizinha, @maestria nos negócios. Lá eu consigo ter um contato bem mais próximo com você. Quer descobrir por que os carros não baixam de preço? O vídeo que aparece agora na sua tela explica a grande razão. Clica nele que eu te vejo do outro lado em alguns segundos. E por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios.